Podei-vos assentar. Neste momento, passaremos para a exposição da palavra do nosso Deus. Hoje, um domingo, que nós dedicamos a falar sobre missões, nós vamos retornar à exposição no livro de Atos. Os irmãos estão numa série, no livro de Tiago, mas hoje, por esta ocasião, nós iremos meditar em uma porção das Sagradas Escrituras que está no livro de Atos dos Apóstolos. Vale lembrar que não é somente no livro de Atos que nós temos narrativas, ensinamentos sobre missões. Toda a Sagrada Escritura fala sobre missões, do início ao fim, do Antigo e no Novo Testamento. Mas o livro de Atos oferece ensinamentos fundamentais também para que possamos compreender as missões, como funcionam, quais são os obstáculos também nos dias de hoje. Meus irmãos, missões é algo que veio do próprio Deus, que nasceu da vontade do Senhor. É o meio pelo qual o Senhor propaga a sua verdade, o seu evangelho por toda a terra, libertando os cativos, sarando as almas para a glória do nome dele. Mas é verdade que a própria Escritura deixa claro que enquanto as missões estão caminhando, estão rompendo barreiras, existe um inimigo que sempre se levanta contra. O inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios. E hoje nós vamos aprender que o nosso inimigo é tão sagaz que ele tem uma dinâmica muito bem arquitetada quando se opõe ao ímpeto, ao avanço missionário. Mas também que não devemos temer, porque nenhum poder maligno pode parar os planos e os propósitos de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro desses propósitos, então, nós vamos meditar no texto que está em Atos, capítulo 16, do verso 16 ao verso 18. Atos dos Apóstolos, 16, de 16 a 18. Eu farei a leitura na versão NAA. Peço a você que durante a exposição permaneça com a tua Bíblia aberta, faça anotações. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 16 a 18, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Vamos orar mais uma vez, pedindo misericórdia ao Senhor para que nos ensine mais acerca das Sagradas Escrituras. Ó Senhor soberano, bendito Deus, nós temos o privilégio de termos a Tua palavra diante de nós. A Tua palavra que é viva, fiel e verdadeira. Mas sabemos, ó Deus, que não é de nossa competência compreendermos as Tuas palavras, a Tua verdade de maneira correta, mas depende principalmente do agir do Senhor, iluminando a nossa mente, afixando-a em nosso coração. Por isso que nós clamamos a Ti, ó Deus, ensina-nos mais uma vez, nesta manhã, neste dia. Ensina-nos, ó Deus, acerca deste inimigo que se levanta,
contra a propagação da tua palavra por todos os cantos da terra. Como devemos compreender essa dinâmica maligna, ó Deus, mas dá a nós o conforto que nos dá a tua palavra, que nenhum mal poderá resistir ao nome de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, trabalhe em nós, desperta a nossa consciência, para que sejamos missionários do Senhor, aonde nós estivermos. É assim que nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler está inserido em uma parte do livro de Atos que considera os capítulos de 16 a 18, que apresenta os fatos acontecidos durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Dentre eles está relatado a missão em Filipos, a missão na cidade de Filipos, cidade essa que ficava situada entre o Oriente e o Ocidente. Era a ponte de conexão entre os dois continentes, europeu e asiático. E essa missão se iniciou com um direcionamento do próprio Espírito Santo, o qual impediu que Paulo, Silas e Timóteo fossem para o oeste, na Ásia, e ao norte, na Bitínia, conforme os versículos 6 e 7 do capítulo 16. É dito que o apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele teve a visão de um varão macedônio pedindo auxílio. O Espírito então os direciona justamente para a cidade de Filipos, conforme podemos ver nos versos 11 e 12 do capítulo 16, que ficava nas regiões da Macedônia. Chegando então a Filipos, cidade com inúmeros privilégios aos seus moradores, cidadãos romanos, mas também uma cidade politeísta, assim como a maioria das cidades do Império Romano. Os 4 missionários de Cristo, 4 porque Lucas se juntou a eles no meio do caminho, Lucas, que é o autor do livro de Atos, compreenderam ser ali um local possível para a plantação de uma igreja. Inicialmente, eles tiveram uma boa experiência por verem Lídia, vendedora de púrpura, tendo seus olhos abertos e espiritualmente sendo convertida pelo Senhor. Essa mulher também acolheu os missionários do Senhor Jesus Cristo em sua casa. Porém, a narrativa nos diz que o inimigo das missões passou a se levantar. Satanás não deixaria isso barato. Sabemos, meus irmãos, que Satanás e suas hortes malignas são os principais opositores à propagação fiel do Evangelho em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo e em qualquer era. E o que vemos aqui neste texto é uma oposição maligna de forma astuta aos missionários de Cristo Jesus. Sabemos que a ideia principal do texto, assim como em todo o livro de Atos, é mostrar que o reino de Deus avança de maneira poderosa, tanto em Jerusalém como na Judéia e em Samaria, e vai se propagando até o confim da terra. Mas é nele também que conseguimos ver uma parte da dinâmica diabólica contra o avanço missionário. Obstáculos do mal que muitas vezes conseguimos ver também nos nossos dias contra aqueles que se levantam para pregar o Evangelho do Senhor. Mas, queridos, apesar disso, aprenderemos também qual deve ser a nossa esperança contra essa oposição de Satanás contra as hortes malignas. Sendo assim, diante dos propósitos que temos nesta manhã e sobre o que iremos meditar, nos ateremos ao seguinte tema: a dinâmica diabólica contra o avanço missionário. A dinâmica diabólica contra o avanço missionário. E o texto deixa claro para nós 3 verdades sobre essa dinâmica diabólica contra o avanço missionário. E nós vemos em primeiro lugar aqui que Satanás, ele se opõe utilizando pessoas que estão escravizadas por ele. Ele se opõe através dos seus escravos, daqueles que são parte da sua descendência.
O texto relata que os missionários de Cristo se dirigiram a um lugar que julgavam ser um lugar de oração. Alguns defendem que os missionários se dirigiram a uma sinagoga, afinal, aonde eles chegavam, nos diversos lugares da época, eles procuravam uma sinagoga para fazer ali um lugar de exposição e também de oração. Porém, é bem provável que em Filipos não havia sinagoga ou sinagogas, e esse será um detalhe importante, meus irmãos, no decorrer desta mensagem. Mas esse lugar referenciado deve ser um lugar público, onde já estava acontecendo também as pregações do apóstolo Paulo, que era à beira do rio Ganges, o que faz mais sentido à luz do contexto de Atos 16, verso 13. E Lucas, então, ele vai relatar aqui que enquanto eles estavam indo a esse lugar de oração, veio ao encontro deles uma jovem escrava, possuída por um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Sobre o termo espírito de adivinhação, no grego aqui está literalmente espírito piton, uma referência à cobra. É a primeira e única vez que essa expressão composta é utilizada no Novo Testamento, por isso há muita dificuldade para interpretá-la. Contudo, meus irmãos, é possível aqui que seja uma referência à cobra da mitologia grega que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos no Monte Parnasso. Pensava-se então que Apolo encarnava na cobra e inspirava as pitonisas, suas devotas, dando-lhes clarividência para adivinhar o futuro, acompanhado de ventriloquismo, que era uma espécie de mudança de voz para trazer essa adivinhação. Por isso que a tua Bíblia traduz como essa jovem sendo alguém que podia prever o futuro. E vale lembrar que a prática de adivinhação sempre foi algo proibido nas Sagradas Escrituras. Lucas, então, queridos, não se deixa levar simplesmente por essa superstição e nos mostra, a partir do texto, que na verdade aquela jovem estava possuída de um espírito maligno. E todo espírito maligno tem associação com o próprio Satanás, com o próprio diabo. E foi esse espírito maligno, através da jovem, que oferecera resistência contra o avanço missionário em Filipos. Agora observe, meus irmãos, a origem dessa jovem não é citada, não há referência aos seus familiares, somente a sua terrível situação de escravidão. Mas fala também dos seus senhores que a utilizava como fonte de lucro, também escravizados, mas pela ganância em ter lucro de qualquer jeito e a qualquer custo. Ela era escravo do diabo e também de homens. E essa citação dos donos da jovem também não será por acaso, porque eles mesmos virão a ser opositores e perseguidores dos missionários de Cristo aqui, levando Paulo e Silas ao espancamento e depois à prisão, conforme é possível ver a partir do verso de número 19. Meus irmãos, vemos aqui algo característico claro do diabo. Ele escraviza pessoas. Através do pecado, o diabo escraviza pessoas. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é venenoso como uma serpente e traiçoeiro como uma víbora. O diabo enriquece, mas rouba a alma. O diabo oferece prazeres, mas destrói a pessoa. Ele é mentiroso e pai da mentira. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quem vive em pecado está seguindo o curso de Satanás, sendo dominado por ele. E em sua dinâmica maligna, Satanás primeiramente utilizou uma serpente para resistir à extensão, à expansão do reino de Deus por toda a terra. E após a entrada do pecado no mundo como um parasita, ele passou a se apropriar do coração dos homens, os que são conhecidos como seus descendentes, para se opor aos filhos de Deus e à mensagem do Evangelho. E são essas pessoas que se levantarão contra aqueles que se empenham em pregar o Evangelho a toda a criatura. Seja de maneira missional, regional, seja de maneira missionária
expansão em todos os lugares. São essas pessoas que se levantarão contra os servos de Deus. Pessoas inseridas em outras culturas, por exemplo, pessoas de cultura altamente religiosas, politeístas, pessoas que usam até certos regimes políticos como a sua religião. São essas pessoas que se levantam aí fora contra os missionários de Cristo Jesus, em nome daquilo que eles acreditam, perseguem, tiram tudo possível, não deixam em paz, denunciam, espancam e chegam ao ponto até de tirar a própria vida dos missionários de Cristo Jesus. Mas falando também na nossa realidade particular, entenda uma coisa: aqueles que se levantarão contra você quando você estiver propagando o evangelho do Senhor são pessoas do seu convívio, pessoas muitas vezes do teu trabalho, amigos teus. Às vezes você está lá falando sobre o evangelho, essa pessoa se ira, essa pessoa se levanta contra, essa pessoa desconversa, ou começa a te fazer mal por causa disso, ou começa a te perseguir por causa disso. Lembre-se, existe alguém por trás dessas pessoas se levantando contra, ou às vezes até mesmo os da própria casa. Quando nós, servos de Deus, nos empenhamos para poder pregar o evangelho, até mesmo aqueles que são da nossa própria casa, quando queremos o verdadeiro evangelho, quando pregamos o verdadeiro evangelho, os próprios parentes, pessoas que têm o nosso sangue, são essas muitas vezes utilizadas pelo diabo para poder se opor à nossa pregação. Porém, meus irmãos, o mal é tão astuto que às vezes tenta até usar os filhos de Deus para isso, para refrear, para parar aquilo que é certo. Homens e mulheres que infelizmente muitas vezes dão voz à sugestão maligna do diabo. Lá em Êxodo capítulo 32, nós vemos que Moisés ele se demora a descer do monte. O povo então se inquieta e pede para Arão fazer um novo ídolo. O homem que viria a ser o sacerdote do povo do Senhor, então constrói um ídolo, para que os homens, o povo que estava ali, o povo que começou a conhecer o único e verdadeiro Deus, que foi libertado por Ele, pudesse adorar de maneira que desagradasse terrivelmente o próprio Senhor. E você pode dizer, mas pastor, ali não está dizendo que foi Satanás que tocou no coração daquelas pessoas, mas a Bíblia diz que por trás de cada ídolo, lá está o demônio, lá está o mal, lá está Satanás. Arão então cede a essa sugestão. Lembremos-nos também no Novo Testamento que o apóstolo Pedro fez algo que trouxe uma grande repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá diz que Jesus estava falando sobre a sua morte e ressurreição. Pedro então chama ele de lado e o admoesta. E o que é que Jesus disse? Arreda-te, Satanás. O apóstolo Pedro cedeu à tentação, à seta, para tentar parar o nosso Senhor por meio das suas palavras. Infelizmente, isto acontece. Mas, meus irmãos, muitas vezes os filhos de Deus não apenas aceitam as sugestões dos malignos para as más ações, mas também para aderirem à estagnação em suas ações piedosas. Conforme está na nossa confissão de fé, capítulo 17, verso 3. E assim então nós temos uma espécie de fuga da nossa responsabilidade em pregar o evangelho a toda a criatura. Quantos de nós pensamos assim? Deixem que outros preguem. Existem pessoas dentro da igreja que têm essa responsabilidade para pregar o evangelho, então eu não preciso, deixe que o pastor pregue, o presbítero, o diácono, o missionário. O papel deles é pregar o evangelho, eu não tenho que me importar por isso. Outros pensam, para mim, basta apenas viver uma vida ativa na igreja. Se eu estiver lá, se eu participar de todas as coisas possíveis, se eu viver aquela comunhão gostosa entre irmãos, eu vou me eximir de responsabilidades quanto à pregação do evangelho, quanto a exercer aquilo que eu devo fazer.
Muitos pensam dessa maneira. Infelizmente, até pastores. Até homens que são bandeirantes do Evangelho estão falhando em não pregar o Evangelho do Senhor a toda criatura. Querem viver apenas no âmbito da igreja. Querem pregar apenas entre irmãos, falar das verdades entre irmãos, ótimo, isso é bom, mas não é tudo. E muitos erroneamente têm aderido a essas práticas. E quantos dizem, tenho muitas ocupações e preocupações, eu não tenho que pregar o Evangelho às pessoas, eu sou uma pessoa ocupada. Eu tenho muito o que fazer. Como é que eu posso tirar um tempo do meu dia para fazer novas amizades, a fim de pregar o Evangelho, para chamar alguém para vir à minha casa para pregar o Evangelho? Eu não tenho tempo. C.S. Lewis, no seu livro, Carta de um Diabo ao seu Aprendiz, ele cita as seguintes palavras fictícias do diabo velho, onde ele diz: o inimigo quer que os homens ocupados com o que fazem permaneçam assim. Nosso trabalho é mantê-los pensando no que lhes acontecerá. Irmãos, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. A neutralidade é um mito. Ou estamos fazendo a vontade de Deus, ou estamos fazendo a vontade do mundo, da carne e do diabo. Me lembro certa vez que eu vi uma imagem, uma caricatura, que contava uma historinha muito interessante. Estava um jovem parado em cima de um muro. E de um lado tinha um anjo e do outro lado estava o diabo. E o anjo gritava desesperadamente: vem para o meu lado, desce aqui, fica comigo. E ele olhava para o outro lado e o diabo quieto. Novamente ele olhava para o outro lado e o anjo se acabando de chamar esse jovem: desce daí, vem para o meu lado que é melhor. E do outro lado o diabo continuava quieto. Então o jovem perguntou ao diabo: mas por que você não fala nada? O anjo está se esguelando aqui do lado e você está quieto. E o diabo disse: simplesmente porque o muro é meu. Você está aonde eu queria. Não existe neutralidade, meus irmãos, da nossa parte. E se nós estamos cedendo à tentação de não pregar o Evangelho a toda criatura, não estamos fazendo a vontade de Deus, mas do mundo, da carne e do diabo. Isso precisa estar muito claro para nós, meus irmãos. Nós devemos ter em mente que nessa dinâmica diabólica, o diabo, ele usa aqueles que são escravizados por ele mesmo. Mas o texto nos fala outra verdade. Dentro desta dinâmica diabólica do diabo contra o avanço das missões, o que ele tenta fazer também é criar confusão acerca da verdade. Leia comigo novamente o verso de número 17. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. A narrativa também relata que a jovem estava no encalço dos missionários de Cristo, declarando, literalmente gritando, chorando desesperadamente, que eles eram servos, eles eram escravos do Deus Altíssimo. Tal informação, irmãos, é intrigante, porque ao invés de palavras pejorativas e depreciativas, o espírito maligno enaltece os missionários e o Deus que eles serviam. Algo mais ou menos parecido com o que acontecia com o próprio Jesus. Às vezes Jesus chegava num lugar e os espíritos malignos ali então diziam: você de fato é o Filho de Deus. Mas será que vemos aqui, irmãos, um demônio convertido? Ou um demônio simpatizante do seu reino inimigo? Certamente não, meus irmãos. Afinal, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, 25. As palavras do diabo sempre têm um propósito astuto e destrutivo. Nele não há interesse pela verdade plena. John MacArthur fez uma excelente observação quando ele disse que o pai da mentira fala a verdade quando convém aos seus propósitos, à medida que pode disfarçar a si mesmo de anjo de luz, conforme ensina 2 Coríntios 11. Ao que tudo indica, aqui, meus irmãos, o objetivo era outro.
Provavelmente, houve aqui uma tentativa de assimilar a mensagem cristã e o seu Deus ao sincretismo característico da época. Associar a verdade à mentira, criando confusão entre os habitantes de Filipos. Craig Keener, um estudioso do Novo Testamento, revela que a expressão Deus Altíssimo era utilizada de forma ambígua por fontes pagãs para se referir tanto a Zeus, Deus da mitologia grega, quanto ao Deus judaico. Era uma salada de fruta na hora que falava, ninguém sabia de fato para quem estava se referindo. E o número de judeus, meus irmãos, em Filipos provavelmente era exíguo. Por isso não havia possibilidade de existir sinagogas naquele lugar. E esse é um fato significativo, pois a falta de sinagogas dificultaria as pessoas daquela época, os habitantes daquele lugar, a compreenderem quem era de fato o Deus Altíssimo. Então, provavelmente, o testemunho do espírito maligno tentou reduzir a divindade dos missionários a um Deus qualquer, a um Deus politeísta, dizendo também que eles anunciavam o caminho de salvação. A expressão aqui pode ser melhor traduzida do texto grego como um caminho de salvação, e não o caminho de salvação. No contexto da cidade de Filipos e do mundo greco-romano da época, a expressão caminho de salvação era um termo generalista, corrente entre os gentios, que aludia às diversas maneiras às quais as pessoas poderiam ser salvas. E aqui, meus irmãos, nós já vemos outra característica diabólica contra o avanço do evangelho, que é tentar criar confusão sobre quem Deus é e qual o verdadeiro caminho a ser seguido. Há um ditado infame nos nossos dias que diz que todos os caminhos levam a Deus. Além de ser uma mentira, a maioria das pessoas não sabem quem realmente Deus é e estão perdidas acerca dessa verdade. E para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É por isso, por exemplo, que o maligno, o inimigo das missões, investe em criar religiões ao redor do mundo. Várias religiões ao redor do mundo. É assim desde os primórdios das civilizações. Na época do profeta Jeremias, o Deus de Israel era apenas mais um Deus em Israel. O politeísmo tinha tomado conta daquela nação. Na época dos apóstolos, muitas seitas e heresias se levantaram, adentrando até mesmo as igrejas, e Paulo escreve, por exemplo, Gálatas e Colossenses para tratar desses problemas também. No primeiro milênio nós vimos que surgiu ali a ideia de adoração a santos, as pessoas que foram canonizadas. No século VI, por exemplo, um jovem chamado Mohammed alegou ter recebido a visita de um anjo chamado Gabriel, dizendo que somente ele seria o profeta, vindo diretamente da parte do Senhor, e deveria então escrever essas verdades, e por 23 anos ele se dedicou a escrever o Alcorão, a mensagem de Alá, e assim foi criado o islamismo. Islamismo que está tomando várias regiões do mundo há muito tempo. O islamismo que está praticamente dominando a Europa. No século XIX, por exemplo, nós nos lembramos de Joseph Smith, criador dos Mormons. Segundo ele estava em um determinado lugar e recebeu a visita de um anjo chamado Moroni. E Moroni trouxe ali para ele algumas tábuas, trazendo verdades em egípcio antigo, vindo da parte do próprio Deus. E assim foi criado mais uma religião, mais uma seita que vemos também nos nossos dias de hoje. Ellen White também no século XIX. Segundo ela, recebeu a visita de um anjo. E assim então ela passou a desenvolver a doutrina que hoje é aceita e praticada pelos adventistas do sétimo dia. Meus irmãos, na cidade de Cosmópolis, onde nós temos um dos nossos campos missionários, existem ali mais ou menos 59, um pouco mais de 59 mil pessoas, e pasmem, são mais de 160 denominações. Somente uma denominação tem 7 igrejas lá dentro.
E quando você vai perguntar para a maioria das pessoas o que é uma igreja, o que é o Evangelho de Cristo, elas não fazem a mínima ideia. A maioria dessas pessoas que estão dentro da igreja não fazem a mínima ideia. Sabem falar sobre o pastor, se o pastor é bom, se o pastor é ruim, se a igreja é boa, é aconchegante, é confortável, se pede dinheiro, se não pede dinheiro, se rouba, se deixa de roubar, mas não sabem o que é o verdadeiro evangelho. E antes, e também nos dias de hoje, essa polarização de falsas religiões e falsos deuses tem esse propósito. Mas infelizmente, também temos que lidar com uma praga dos nossos tempos, chamado relativismo religioso, onde coloca-se no mesmo plano todas as religiões como expressão de espiritualidade. Elimina-se aspectos dogmáticos. A verdade é reduzida a algo genérico, colocando tudo na mesma prateleira. Biblicamente, podemos afirmar, irmãos, que quem está por trás disso é o maligno. O mal procura espalhar-se, enganar e afastar os homens de Deus. Meus irmãos, entendam. A forma mais comum do diabo agir era e é oposição contra o discurso sagrado. O objetivo dele é fazer com que as muralhas do reino não se expandam. As pessoas não percebem que na Bíblia o que fica claro é que Satanás mais odeia a pregação fiel do Evangelho. Que inimigo astuto, que inimigo feroz, que inimigo complicado. Mas diante disso devemos temer? Diante disso devemos parar? Ou dizer aos nossos irmãos que parem? Não. Por quê? Porque como nos ensina o verso de número 18, nenhuma dinâmica diabólica, nenhum poder do mal, nenhum ímpeto maligno poderá resistir ao poder do nome de Cristo Jesus. Nada poderá resistir ou parar o poder do nome de Cristo Jesus. O verso 18 diz que essa jovem, possuída por um espírito maligno, continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente Paulo ficou indignado. Alguns defendem que Paulo permitiu que o espírito maligno passasse muitos dias falando que eles eram servos de Deus porque estava fazendo uma espécie de divulgação. É aquela ideia que disse um poeta passado chamado Chorão, do Charlie Brown Jr., onde ele falava o seguinte: fale bem, fale mal, mas falem de mim. Porém, não é isso que o texto nos mostra. O mais provável é que Paulo, por discernimento dado por Deus, tenha percebido a verdadeira intenção do maligno e por isso ele se indignou, se irritou, ficou literalmente perturbado, não contra a jovem, mas contra o espírito maligno. E ele voltou-se ao espírito e disse: em nome de Cristo, eu te ordeno, saia dela. Se antes foi dito que o espírito maligno veio até Paulo e seus companheiros, agora o texto nos diz que Paulo se volta contra esse espírito. Lucas comunica que Paulo é quem se volta contra ele. Lembremos-nos que a segunda parte do livro de Atos tem esse foco específico na figura do apóstolo Paulo. E é dito também que no mesmo instante o espírito deixou aquela jovem foi liberta. E meus irmãos, apesar de não termos aqui a ciência de que ela foi de fato convertida ao Senhor, porque o texto não deixa claro isso, alguns estudiosos como John Stott acreditam que o fato dessa moça estar sendo liberta pelo poder de Cristo, no meio da conversão de Lídia e também da conversão de um carcereiro, é bem possível que ela tenha sido convertida pelo Senhor, mas a mensagem principal do texto é comprovar, meus irmãos, é mostrar que o Senhor Jesus, o seu nome, o seu poder vencerá qualquer plano maligno, qualquer espírito maligno e nunca prevalecerão contra a autoridade do nosso Senhor. Os planos malignos foram frustrados na missão em Filipos. O reino de Deus estava avançando naquele lugar sobre a autoridade de Jesus. Uma igreja foi criada ali.
E as trevas não poderiam avançar, conter o avanço do nome de Cristo Jesus, do reino de Deus. Afinal, como disse Frank Tillman, a resistência à natureza inclusiva dos propósitos salvíficos divinos é vão. Nada pode resistir ao nome do Senhor Jesus Cristo. E a verdade, meus queridos, é que todo crente que prega o Evangelho deve se apegar a isso. Mas pastor, parece que os filhos das trevas são maiores numericamente, que este mundo está tomado pelo maligno. Meus irmãos, o reino de Deus não tem a ver com extensão geográfica. Esse é um equívoco. O reino de Deus não tem a ver com números. Você pode ver que o número dos filhos das trevas são maiores, mas o reino de Deus tem a ver com domínio. Ele nunca vai parar de se expandir. O Senhor vai sempre dominar, vai sempre alcançar aqueles que estão debaixo dos seus propósitos eternos. E devemos crer nessa verdade. Essa verdade deve nos impulsionar. Sendo assim, eu dirijo as minhas palavras a você, que está amedrontado em pregar o Evangelho, que está com a tua mente nula para pregar o Evangelho, que está sofrendo por causa da pregação do Evangelho. Não temas pelos inimigos que se levantam, pela polarização de religiões que servem apenas para tentar contra a tua vida, mas principalmente contra o reino de Deus. Nenhum mal, nenhuma escravidão, nenhuma barreira, nenhum empecilho pode resistir ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor salvará os seus por meio da pregação do Evangelho, de maneira missional, de maneira missionária, porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. E ainda que tentem tirar a vida, o diabo juntamente com seus daqueles que perseguem o Senhor, mesmo assim os planos de Deus não poderão ser frustrados. A maioria dos apóstolos foram mortos ao fio da espada, de formas terríveis por pregar o Evangelho. Cristãos são mortos em todo o tempo por pregar o Evangelho. Em 1572, a família real francesa ordenou o massacre que ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, onde vários cristãos, milhares de cristãos huguenotes foram mortos, mas eles não conseguiram conter o avanço do reino de Deus sobre a Europa. Cristãos sempre perderão a sua vida. O diabo está por detrás disso, mas não devemos temer. Ainda que perdamos dinheiros, bens, poderes, famílias, a vida, não devemos temer. Avancemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns crentes não entendem que estão numa guerra. Alguns pastores equivocadamente dizem que você não deve, em nenhuma medida, se preocupar com Satanás. Não, Satanás já está vencido. Não se preocupe com ele. Mas não é isso que a Bíblia diz. No Antigo Testamento, esse espírito maligno é citado pelo menos em 9 livros. No Novo Testamento, há mais de 50 referências ao diabo e aos seus demônios. Pedro disse que nós devemos ficar atentos às suas ciladas, à sua dinâmica diabólica. Ele conseguiu enganar um homem sem pecado, que dirá a eu e você que cometemos pecado. Mas devemos entender também que ele já foi vencido na cruz do Calvário. E apesar de poder nos criar danos físicos ou de qualquer outra maneira, a nossa alma está salva nas mãos do nosso Redentor. Não temas. Estamos seguros, vulneráveis, mas seguros ao mesmo tempo, na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E é papel desta igreja continuar firme nesta verdade. Continue firme. Não pare diante dos obstáculos do mundo, da carne, do diabo, do mal. O teu papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é pregar o Evangelho em todos os lugares, todos os dias, a todas as pessoas. Não temas, principalmente, porque diante de nós está o nome do Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro venceu, vamos segui-lo. E é justamente essa verdade, irmãos, que nós vamos cantar neste momento.
O nome do Senhor Jesus é poderoso. O nome do Senhor Jesus é magnífico. É no nome do Senhor Jesus que nós devemos nos apegar. Mais lindo e sublime nome, confiando na sua vitória perpétua e eterna para a glória dele. Convido a igreja a colocar-se de pé.